Então, considerando sobre esta questão até do avivamento, eu quero falar sobre isto, até trazendo em alguns sentidos alguma desmistificação da palavra, porque eu creio que nós mistificamos às vezes a palavra avivamento, né, trazendo uma conotação totalmente diversa daquela que ela deve ser empregada para nós. Eu quero declarar em primeiro, talvez se você queira intitular isso que eu vou falar, hoje eu não estou muito na vibe de um sermão propriamente dito, eu não sei, eu estou sendo bem sincero com você, porque eu até perguntei para Deus, como é que fica isso? Né? Eu creio que a questão é falar aquilo que Deus tem me falado. Então, um título que você pode pôr aí é um avivamento começa em um coração em chamas. Um avivamento começa em um coração em chamas. Normalmente nós olhamos as histórias dos avivamentos, e a gente pode lembrar de coisas até que poderíamos denominar então como avivamento em Ezequias, por exemplo, e ver que começa numa pessoa, não fica numa pessoa, mas começa com uma pessoa e vai se estendendo pela vida de muitos outros. O que eu tenho falado para você sobre ser uma tocha acesa, que vai incendiando todos os que estão ao seu redor. Deus quer fazer de mim e de você uma tocha acesa. Quando Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas, e Ele enviou o Espírito Santo para que isso se realizasse em mim e em você, Ele não estava brincando de igreja, contando uma história da carochinha. Quando Niédia ouve do pastor Joaquim, olha, lembre-se de um nome e tente orar, ore ao Senhor e tente se relacionar com essa pessoa. Aí alguém liga para ela, essa pessoa por quem ela orou, liga para ela, e ela vai pensar, que coincidência, logo quando eu orei. Escuta, não se esqueça, o grande risco da nossa oração é que Deus responde. Deus responde às nossas orações, isso é sério. E então a Niédia teve a oportunidade de testemunhar a alguém a salvação que tem em Jesus. E é muito interessante porque quando a gente vê essas coisas assim que vêm do céu, a Niédia não teve nem que se preocupar muito em falar. Ela já estava querendo que ela falasse. Ela estava sedenta para que ela desse a senha. Quer receber Jesus? E pronto. Alguns de nós perderam de vista isso, né? Eu lembro que eu falei aqui para você, às vezes você pensa, eu tenho que fazer um seminário, eu tenho que fazer um curso preparatório para evangelismo, né? E saber um plano de salvação e tal. Jesus disse que nós seríamos testemunhas. Testemunhas contam o que viu e ouviu. Ponto. Você pode falar, mas pode. Mas testemunha é contar o que Deus fez na sua vida. Eu quero dizer para você isso com todas as letras, querido. Não que você não possa ir além, você pode ir além. Mas isso é suficiente, porque não é você que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Você vai testemunhar. O testemunho vai calar o coração da pessoa. E então o Espírito Santo vai fazer a obra de convencimento e a pessoa vai se entregar a Jesus. Precisamos entender isto. E por que o senhor está falando sobre isso quando o senhor fala que avivamento começa em um coração em chamas? Porque não faz o menor sentido pensar em um avivamento onde não há salvação, onde não há conversão de pessoas. Por que é que Jesus quer nos despertar? Porque Ele quer aquecer o nosso coração. Porque Ele nos constituiu um reino de sacerdotes. Ele nos constituiu testemunhas para expandirmos o seu reino e fazê-lo conhecido em todos os lugares. E eu me lembro então de uma cena muito interessante lá em Lucas 24:32. Dois discípulos estão caminhando em direção a Emaús. O Senhor Jesus havia sido crucificado, morto, sepultado. Eles estão andando, uma pessoa se aproxima deles, e eles começam a contar dos últimos acontecimentos, e a pessoa diz que não sabe, eles começam a explicar para ele. Você sabe do que eu estou dizendo. E o texto diz assim, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eu estava partilhando, se você quer saber uma coisa do meu coração, uma das coisas que eu tenho assim, uma vontade tão grande de saber o que Jesus falou para eles. O que será que Ele falou para eles? Porque eles estavam como que sedados, eles não percebiam, eles não conseguiam diagnosticar, perceber que era Jesus. Mas cara, Ele discorreu dos profetas
Ele veio das leis dos profetas e discorria a respeito do Messias, dos últimos acontecimentos. Eles entram na cidade, sentam para comer. O texto diz que eles vão comer e quando eles começam a comer, as escamas caem dos olhos. Eles percebem quem está com eles. Ele desaparece do meio deles e eles declaram isso: acaso não ardia o nosso coração? Uma das coisas que Deus tem movido o meu coração e pensado, me levado a pensar e a refletir, em todos os momentos que nós conhecemos na história do que nós denominamos avivamento, são momentos incríveis, mas que as pessoas que viviam, os contemporâneos desse momento, não conseguiam diagnosticar, não conseguiam detectar que aquele momento era um momento de avivamento. Interessante isso. Provavelmente, em muitas situações, eles pediam, como por exemplo no país de Gales. Eles clamavam por isto. Quando veio, eles não perceberam. Não perceberam e logo passou. E aí eles olhavam para trás e até queriam dogmatizar comportamentos, atitudes e situações daqueles dias, como se fosse algo necessário para que um avivamento acontecesse. E o que a gente olha na história e interpreta é que o avivamento vem de um coração em chamas, de corações quebrantados, arrependidos, que se voltam para o Senhor. As situações que acontecem, elas podem ou não se repetir, mas elas não são tão importantes. Se o cara pula, desce, cai, sobe, isso não é importante. Importante é o que aquilo vai ocasionar na vida dessas pessoas, em termos de testemunho, em termos de glórias a Deus, com a vida da igreja, manifestando isso ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu creio firmemente, eu quero afirmar uma coisa aqui, que eu sei que é grave, e eu tenho consciência disto, e vocês conhecem seu pastor, não sou uma criança, nem alguém que fique oscilando entre um lugar e o outro. Eu creio firmemente que nós estamos vivendo um momento assim. Nós pedimos e temos pedido há tantos anos isto. E algumas coisas têm acontecido que têm mostrado, por exemplo, se você ouve que aconteceu com a Niedja, não é normal. Mas isso não é tudo. Nós vemos tantas situações de curas, tantas situações de salvação. Eu estava falando com você se lembra disso, domingo passado à noite nós tivemos o batismo do irmão, que era lá do GP do Elton, do Tiago, né? O Elton disse que é o GP do crime, né? Esse irmão que se batizou na semana passada, ele esteve preso por 10 anos, e não esteve preso porque ele era bonzinho, legal, né? Nem porque ele era contra o Bolsonaro, ou ele é a favor do Bolsonaro, ele foi preso porque ele aprontou mesmo. Aí, esse irmão, ele tinha invadido um pedaço de terra para ter para ele, cobrou dos outros, colocou gato de luz elétrica lá no lugar, todas essas coisas. Aí ele conheceu a Jesus. O Elton não falou com ele, eu tenho certeza que o Tiago não falou com ele, nem ninguém do GP falou para ele alguma coisa sobre isso. Mas ele teve consciência de que, tendo a Jesus, ter um gato de elétrica na casa dele não era correto. Ele tirou o gato, orou a Deus e disse: Senhor, se a Celeste não vier trazer isto, eu fico sem luz, sem energia. Eu só faço isso de forma correta. Adivinha? Adivinha? Aí ele tomou outra decisão: não vou ficar num lugar assim. Ou Deus me encaminha à legalização, ou eu saio daqui. Sabe, quando alguém conhece a Jesus, isso impacta a vida dele. Ele pode ter momentos de prosperidade ou não. Alguns de nós têm aquela ideiazinha de que você conhece Jesus, vai ficar tudo muito legal, muito bacana. Na vida de alguns irmãos a coisa começa a complicar quando ele conhece a Jesus. Mas não há nada como nós cantamos, comparável à vida com Jesus. Nada.
Nada. Independente dos problemas, das dificuldades, com Ele nós somos mais que vencedores. Com eles nós alcançamos paz no coração, nós alcançamos equilíbrio na nossa vida. Então eu estou falando disso porque algumas coisas têm acontecido. Isso não é uma coisa comum. Eu penso que uma das situações para mim quase que emblemática aqui na comunidade que abriu esse momento de Deus para nós, esse momento de Deus para nós, para mim, eu me lembro de uma situação lá no Adolas, em que uma garota entra com um problema na perna, ela tinha uma perna mais curta que a outra, e estava lá os líderes dos Adolas e tal, mas tinha um adolescente, que muitos de nós conhecem, eu amo esse cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Ele viu aquilo, a menina entrando, o pessoal cumprimenta, tá? Ele foi lá e a primeira necessidade dela, falou de Jesus para ela. Não tinha começado a celebração, não estava nem preocupado com a celebração dos adolescentes. Ele fala de Jesus para ela. E depois ele fala o que muitos de nós não teria coragem de fazer. Ele diz: escuta, eu posso orar por sua perna? Eu estou falando de um fato real, que foi contemplado por muitas pessoas entre nós. Um adolescente, eu não estou falando do líder, não estou falando do Mike ou de outros. Não, estou falando de um adolescente. Na época, se não me falha a memória, 14 anos. Ele diz: eu posso orar por você? Pode. Ele ora. E todos ali contemplam o que Deus faz. A menina voltou sã, totalmente curada. Ei, o foco era a perna? Não, o foco era o coração. Com o coração dela, os pais também vieram. Um avivamento não tem a finalidade de ficar manifestando. Eu não estou dizendo que não aconteça, acontece muito. Mas o foco não é os sinais. Os sinais apontam para o foco. O foco é Jesus, o foco é a glória de Deus, o foco é a salvação, o foco é a transformação, o foco é o arrependimento, o foco é a vida transformada. E aí eu me lembro muito daquela cena de Ezequiel, quando ele contempla, ele é levado e contempla aquele vale de ossos secos. E sabe, eu e você somos colocados como reino de sacerdotes diante de um vale de ossos secos. Você olha para Joinville e vê um vale de ossos secos. Eu não sei se você não vê, mas eu não consigo ver outra coisa. Os meus olhos choram por Joinville. Ah, que coisa maravilhosa que Deus está fazendo na Siloé. Olha como a Lifeway está crescendo. Olha como a Assembleia está bem. Que tremendo, não é? Mas nós não somos nada nessa cidade, gente. Nós não somos nada. Há milhares de pessoas na nossa cidade clamando por salvação. Pastor, nunca falaram para mim. Pois é, o que Paulo interpreta em Romanos. A natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas, primeiro, a natureza não consegue interpretar os seus sentimentos. E os filhos de Deus não conseguem interpretar a necessidade da natureza. E aí nós estamos preocupados com a nossa conta no banco, nós estamos preocupados com o carro novo, nós estamos preocupados com a casa na praia, com a casa no campo, com a casa no outro lugar mais bonito, e com a viagem, com o prazer, com o lazer. E o mundo vai caindo por suas tabelas afora. Uma igreja que vive avivamento, um coração em chamas, tem um coração diferente. Você me perdoa a sinceridade, tem um coração diferente. Tem que ter um coração diferente. Se você contemplou o Senhor, o seu coração tem que ser diferente. O seu coração tem que ser igual ao dele. Você se lembra? Ele olha para Jerusalém e chora, porque ele vê uma cidade, uma multidão de pessoas sem pastor. E aí, você é sábio para entender, não estava falando de pastor Evaldo, que é isso, gente? Era uma cidade sem Jesus, sem salvação. Joinville é uma cidade sem salvação? Ou você acha que não? Joinville precisa conhecer a Jesus. Portanto,
uma das coisas que, olhando para Ezequiel, quando o texto fala, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Talvez seja a hora de olharmos para a nossa cidade e entendermos isso. Avivamento é trazer de volta a vitalidade que se perdeu, não só na cidade que nunca teve, mas também em nós que muitas vezes não temos. Somos apáticos, somos indiferentes. Nós cantamos, pulamos no domingo, que coisa boa, eu também. Mas isso não pode estancar aqui, não pode parar aqui. O nosso testemunho tem que tocar a cidade, tem que tocar as pessoas, tem que tocar as instituições, as empresas, o comércio, os serviços, o lazer, os clubes, as escolas, as universidades precisam ser tocadas pelo Salvador. E quem é que ele levantou para? O pastor Evaldo, porque ele vai pregar. Não, senhor. Lembra do que eu falei do meu ministério? Eu também tenho isso, eu sou uma testemunha e eu tenho que testemunhar, mas todos nós somos um reino de sacerdotes e todos nós, se é que conhecemos o Salvador, se é que recebemos o Espírito Santo, estamos incluídos no propósito eterno dele, de salvar esta cidade, de alcançar essa cidade para ele. E ele não está perguntando quantos anos você tem, ele não está perguntando quantos anos você tem de conversão, isso não interessa. Você nasceu, você já pode testemunhar, porque você nasceu por uma experiência com Ele. Você nasceu em Jesus, nasceu de novo. Você nasceu numa experiência. Então é essa experiência que você vai testemunhar, que você vai contar. Quando eu penso em tudo isso, eu penso que na história, né, a gente registra lá a história de avivamentos que aconteceu, como eu disse para você, mas os contemporâneos não conseguem interpretar os seus dias. E por não interpretarem, deixam passar o mover, dogmatizam, sistematizam a experiência e vivem de glórias do passado, que é um risco que nós podemos correr aqui. Deus tem feito coisas incríveis entre nós. Você concorda comigo? Eu não ouvi, não. Amém, gente? Deus tem feito coisas incríveis aqui entre nós. E nós precisamos despertar para isso, gente. Por que será que Ele está fazendo isso? Porque Ele ama muito a nós, Ele quer. Claro que Ele nos ama, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas Ele ama o pecador. Desesperadamente Ele ama o pecador ao ponto de ter entregue a vida do seu próprio Filho. Eu e você estávamos nesse estado, mas por nos amar Ele nos alcançou. E agora nós somos as pessoas para alcançar também. Então, Levítico 6,12 se aplica a isso. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã. Essa é uma figura lá no Antigo Testamento do tabernáculo que deveria ter o fogo sempre aceso. Mas escute, o texto diz: o sacerdote acenderá. Eu e você, segundo a nova aliança, fomos constituídos um reino de sacerdotes. E há um templo onde você precisa manter a chama acesa. Onde é que está esse templo? A sua vida. Nós somos o templo onde a chama precisa permanecer acesa. Como é que eu faço permanecer acesa a chama, pastor? Eu acho que você não deveria nem perguntar para mim, mas eu vou responder para você. Né? Você não deveria perguntar. Você deveria simplesmente, é isso que eu preciso providenciar. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Legal você frequentar a igreja, bacana, você tem que fazer isso mesmo. Eu faço porque eu necessito, eu careço. Mas isso não basta. Não basta. Eu preciso ir para um grupo pequeno, sim, eu preciso estar lá envolvido com os irmãos, ser ministrado por eles, ministrar a vida deles. Eu preciso receber deles e isso vai me edificar, mas ainda é pouco. Eu preciso ser discipulado, sim, eu preciso receber de alguém, ser corrigido, ser ensinado, e preciso ensinar a outro também, mas isso ainda não basta. Eu preciso sim participar de uma celebração como essa, louvar ao Senhor junto com a família, celebrar o que Ele tem feito, mas isso ainda não basta. Eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor no secreto. Eu preciso ter uma frequência de encontros com Deus, diários,
onde eu me apresento diante dele, não só para falar para ele, mas para ouvir o que ele tem a me dizer. Avivamento passa por tudo isso. Então precisamos estar tomando conta disso. Nada de errado com estratégias, mas elas não são um avivamento. Elas podem ser o desaguar dos corações apaixonados, um subproduto do avivamento. E quando eu falo até de fórmulas, como eu falei para você, elas precisam ser empregadas num coração quebrantado. Os discípulos no caminho de Emaús falavam com tristeza da morte, mas em vida, no tempo em que Jesus estava entre eles, ainda antes da morte, da crucificação, morte e ressurreição, eles não viveram a intensidade do que ele tinha para oferecer, e agora só lamentavam o fato de que ele partiu, até porque não compreendiam o que de fato iria acontecer. Eles não ouviram de fato a Jesus, eles não atentaram para a palavra dele. Nesse sentido, eu e você precisamos entender que o avivamento, o evento, passa. Ele passa. E pode ser que passem todos os seus efeitos na nossa vida. E é isso que eu quero dizer para você. Nós não podemos deixar passar. Nós devemos aproveitar o momento do avivamento, não só em termos de usufruto, mas de estender os efeitos em nós e os seus reflexos nas próximas gerações. Sabe, eu tenho trabalhado muito isso agora com a liderança, eu tenho falado até para eles isto. Eu tenho chamado um grupo de discípulos para andar com eles e manifestar aquilo que Deus tem derramado no meu coração. Qual a intenção, pastor? Porque eu sei que a comunidade Siloé absolutamente não é do pastor Evaldo. O pastor Evaldo pode ter sido usado para começar, mas a igreja é do Senhor, o propósito é dele, o plano é dele, a visão é dele, é ele que quer estender isso, não sou eu. Então isso não pode absolutamente parar em mim, tem que dar continuidade. Então a intenção é poder reproduzir para que as pessoas possam lá na frente entender isso. Eu não sei se Jesus volta no tempo ainda que eu vivo, mas se ele não voltar, seria uma temeridade pensar que a igreja ficaria confiada no fato de que, sim, nós tivemos um pastor que fundou a nossa comunidade, vamos fazer a história do pastor Evaldo, vamos contar a história do pastor Evaldo para os novos convertidos. Que isso? Novo convertido não tem que saber a história do pastor Evaldo, tem que saber a história de Jesus, tem que saber quem ele é, o que ele faz, como ele transforma a vida das pessoas. É dele que eu e você temos que falar. Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa, não tem valor. Nós somos o povo a quem Deus libertou, eu e você, e temos que viver então toda a intensidade disso que ele tem para nós. Ou seja, avivamento precisa ser um val de Jaboque, um val de Jaboque onde eu luto para buscar e manter a bênção ativa sobre mim e sobre a geração que virá. Eu não posso restringir isso à minha geração. Eu tenho falado muito isso com vocês, queridos. Isso tem que ser a experiência do Zoom, nosso ministério infantil, tem que ser a experiência do TIM, tem que ser a experiência do Adolas, da Tarja. Eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja hoje conosco. E eles precisam dar continuidade a isto. Para isso eu e você temos que testemunhar, nós temos que ser exemplo, nós temos que ser modelo para eles. E eu me espanto às vezes porque eu fico vendo crianças sendo modelo para mim. Meu Deus do céu. Como eu falei agora há pouco aqui de um adolescente, né? Eu lembro quando ele falou, eu falei para você aqui, mas sério mesmo, eu já falei até para ele, quando eu crescer eu quero ser igual a você, cara. Deus vai me mudar, vai fazer eu ser parecido, ter um coração tão confiante como o teu, no que Deus vai fazer. Nesse sentido, eu creio que há alguns sinais de avivamento que nós precisamos estar diagnosticando e entendendo também processos de que isso acontece ou como acontece na nossa vida. A primeira coisa que eu quero colocar é que o avivamento não promove a anormalidade, mas a normalidade. A gente fica muito fixado nesses eventos e fica esperando que as coisas aconteçam como aconteceu com eles. Primeiro, que nós não somos eles. E Deus age em nós da forma como Ele quer, não como nós queremos, não como nós esperamos. Ele continua sendo Deus. Nós cantamos muito isso, mas não entendemos. Senhor, se não tiver
se eu não cair, ou se eu não levantar, ou se não houver dentes de ouro, se não houver isso, aquilo outro, aí não é do Senhor. Que isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Nem está escrito isso, cara. Deus faz como Ele quiser, como aprouver ao seu coração. Eu já partilhei com vocês, e quando eu falo isso, eu estou compartilhando uma experiência. Você não pode dogmatizar a experiência, ok? O que acontece comigo pode ser diferente com você. Mas na minha conversão não vi anjos, não vi o céu abrir, mas eu conheci o Salvador, Ele transformou meu ser, minha vida, e eu estou aqui. Aí você olha para a experiência de outros irmãos aqui, né? Eu lembro, por exemplo, do testemunho do Raul. Meu, que coisa incrível, olha o que Deus faz e tal, tremendo. Fez nele. Esse é o Raul, esse aqui é o Evaldo. O Raul não é o Evaldo não é o Raul. E eu louvo ao Senhor por isso, como Ele nos ama individualmente. Conhece a nossa natureza e sabe do que realmente precisamos. Ele não poderia fazer o que fez no Raul na vida do Evaldo. Evaldo foi um cara criado dentro da igreja, cheio de vícios da igreja, que precisavam ser confrontados. O Raul era um cara que não conhecia nada de igreja, nada de Deus. Ele precisava de outra realidade para conhecer o Senhor. Para Deus tocar o coração dele, teria que falar na linguagem dele. Você se lembra? Ele se encarnou e assumiu a forma de servo para se identificar comigo e com você. Então, precisamos entender isso no que vivemos hoje. Deus está trazendo sobre nós algo que precisa se tornar a vida natural nossa. Nós vivemos momentos como a semana passada do Em Chamas, e isso sempre eu falo para vocês, mas nós não vamos viver dessa forma todas as semanas. Não é assim. Vai vir momentos talvez muito mais impactantes do que esse, mas vai vir momentos em que nós vamos ter que estar nos firmando em Deus, dizendo: Senhor, meu Deus, eu quero estar hoje lá na comunidade, eu quero estar na celebração, move o meu coração, Senhor, porque eu não estou com vontade. Estão vivos aí, gente? Se você é um cristão, você precisa ir para esse val de Jaboque e lutar com você, lutar com Deus. O avivamento não é espaço para controvérsia, mas de unidade. Não promove uma denominação, uma igreja local, uma tendência religiosa ou uma doutrina específica. O centro e alvo é Jesus e a sua obra, Deus e o seu reino, o Espírito Santo e o seu mover. Esse é o centro de um despertar da igreja. Então, nesse sentido, não nos distancia do pecador, do rebelde, pelo contrário, nós avançamos com cordas de amor em direção a essas pessoas que precisam de Jesus. E por isso que eu quero insistir com você: não há provas de um despertamento, de um avivamento de uma igreja que não contemple o alcance dos perdidos. Não há. Porque o nosso Senhor é alguém apaixonado por eles. E Ele tem um interesse que eu e você estejamos também apaixonados por estas pessoas. E isso promove unidade. Isso promove unidade na igreja local, e isso promove unidade na igreja na cidade. Nós temos vivenciado isso, e esta é uma outra situação da qual eu posso falar para você: desperta, porque Deus já está fazendo. Como nós temos sido abençoados no relacionamento com tantas igrejas na nossa cidade. Como tem sido gostoso poder ter esse relacionamento com eles. Eu amo isso. Ah, pastor, mas eles são diferentes de nós. Pois é. Mas são salvos como eu e você, vão para o céu da mesma forma que eu e você. As nossas diferenças são muito eventuais, são muito humanas, não são espirituais, não são eternas. Aí eu me lembro, e falei algumas vezes aqui, quando conversei com o Eliel sobre a casa de oração, e ele falou: ah, pastor, mas se vier tal igreja, eu falei: eu vou dar glória a Deus, que venha mesmo, e deu espaço para eles, para que eles estejam entre nós. Nós temos que ter um coração quebrantado, e eu creio que você precisa ter essa visão também, não uma visão utópica, né, que alguns na igreja têm,
Aquela ideia, não, o pastor está falando, porque o pastor crê nessa liberdade. Domingo que vem eu vou de manhã na Batista e à noite eu vou na Presbiteriana. Você não entendeu nada do que eu falei aqui. Você não entendeu nada. O que você ouviu aqui do Darlan é aquilo lá, né? Se o irmão é de outra comunidade, veio para cá, Deus abençoe você, volta para o teu pastor e firma os teus passos lá. Você foi plantado lá, cresça lá. Os que nasceram aqui, cresçam aqui. Busquem o Senhor aqui. E isso tem a ver com isso que eu quero dizer de unidade. Mas o avivamento também não é um palco de vaidades, mas de quebrantamento, de busca e dedicação, de santidade. Eu estava contando para os irmãos aqui, eu me lembro na minha infância, eu fui com meu pai abrir uma conta no banco. Faz tempo isso. Aí eu imaginando, pai, o senhor trouxe os documentos? Não trouxe. Pai, mas como é que o senhor vai fazer abrir a conta? Fica tranquilo. Aí o rapaz lá vem, atende meu pai, e meu pai nunca foi uma pessoa abonada, cheia de dinheiro, eu ganhava pouco. Mas eu achei muito interessante aquilo, eu nunca me esqueço disso, para mim foi uma coisa inesquecível. Ele conversa com o rapaz lá que está fazendo a conta, a abertura da conta, e o rapaz pergunta, o senhor trouxe documentos, Oswaldo? Não. Ah, tá, mas não tem problema não, eu conheço o senhor lá da igreja, o senhor é um homem sério, um homem temente a Deus, pode ficar tranquilo, estou abrindo a conta do senhor. Estou falando uma coisa que eu até hoje não acredito no que eu ouvi naquele dia, mas eu ouvi. Naquele tempo parece que as pessoas confiavam nos cristãos. Os nossos dias contemplam situação de irmãos na comunidade virem para mim e dizer, pastor, eu vou contratar a pessoa, mas eu tenho até medo de vir crente lá, porque é um problema. Santidade é uma marca de um avivamento. E santidade tem a ver com separação para Deus. Viver uma vida de retidão é fácil? Não é não. Quem disse para você que seria? O Senhor Jesus nunca disse isso para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse é um desafio para mim e para você neste século, nesse tempo, de viver em santidade, viver em retidão, ser um modelo, ser um exemplo, diante de uma sociedade decaída, de uma sociedade que cai pelas tabelas todos os dias. Eu e você somos chamados para sermos faróis, luzeiros, sal, para sermos bom perfume de Cristo, para um povo que carece de ouvir do Senhor. Então, pede santidade, pede dedicação, pede quebrantamento. Como identificar então o avivamento e prolongar esses efeitos? O avivamento é a resposta inevitável de Deus às nossas orações. O maior incentivador e promotor do avivamento é o próprio Senhor. Você acha que você quer muito avivamento? Ele quer mais. Veja o que diz Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Como eu disse para você, o inevitável resultado de eu pedir alguma coisa para Deus que concorre com a vontade dEle, é que Ele responda afirmativamente. Não tem dúvida. Você pede para Ele, Senhor, eu quero viver uma vida de santidade. Está disponível para você. Você não precisa nem pedir. Esse é o desejo dEle a respeito de você. Ele deseja isso. Ser avivada, ser uma igreja viva, é o desejo do coração de Deus. Não é uma questão de pedido justo, é uma questão de sobrevivência espiritual. Avivados é o status desejado pelo Senhor. Se não, você se lembra lá da igreja de Laodiceia? Apocalipse 3, 15 a 16. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, Deus não se agrada da mornidão, muito menos da frieza, muito mais da frieza. Ele não se agrada. Não há prazer no Senhor, portanto, a indiferença, a apatia não é de Deus, não é do Senhor. E você deve ser alguém incendiado pelo Espírito Santo para viver todas as promessas que Ele tem para nós. Nesse sentido, o avivamento começa em uma pessoa, um grupo de pessoas, mas deve sempre ganhar um caráter expansivo. Como eu disse para você, é uma tocha acesa que incendeia uma floresta. Começa em mim,
mas tem que incendiar a todos. Isso não tem a ver comigo, eu quero lembrar novamente você, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com a Siloé, tem a ver com o Senhor, com o reino dele. Nós cantamos aqui a glória dele, então a glória é dele, a glória é dele, e ele quer manifestar a glória dele na terra. Quem ele vai usar para isto? Eu e você. Esse é o plano de Deus, eu e você. Então não tem fins individuais, não é um monopólio. O avivamento vem para corrigir um desvio de caminho. Se está morto, se está frio, é porque tem algum problema sério na vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã, desta igreja, desse povo. O caminho precisa ser corrigido para poder ser direcionado. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, eu olho historicamente e interpreto que o avivamento da Rua Azusa, ele vem para corrigir um momento histórico terrível, onde a teologia da alta crítica da Alemanha vem invadindo o mundo, e isso vai gerar a teologia da morte de Deus, e tantas outras, talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas que coisas terríveis. Por exemplo, na alta crítica, eles vão questionar a veracidade dos milagres de Jesus. Não é real, isso é apenas uma ficção, não é bem assim, isso é só um exemplo. Sutil essa investida satânica para fazer arrefecer o ânimo e o coração dos cristãos em relação à palavra de Deus. Então Deus vem com esse momento descortinar um novo horizonte, abrir um novo horizonte para a igreja, e ela desperta naquele tempo para um novo momento da sua história. Então o avivamento vem promover essa unidade. Eu creio firmemente que nós vivemos um tempo que precisamos nos despertar. Nós não precisamos pedir para Deus aviva, nós precisamos perguntar para Deus, avivou, e agora? O que nós vamos fazer? Essa é a grande questão para mim e para você. As coisas já aconteceram, o que você vai fazer? Você vai continuar sentado no banco, assistindo o culto todos os domingos, continuando na mesma vidinha medíocre, sem ser uma pessoa que é um testemunho de Deus, que vive uma vida de santidade, de busca, de retidão? Ou você vai tomar uma providência na sua vida? Isso é algo muito sério. Tudo que eu quero na minha vida é agradar o coração de Deus. Tudo que eu quero na minha vida é poder agradar a Ele. Ele precisa ser reconhecido e honrado e dignificado. E eu quero encorajar você a isso. O grande intento é reconhecê-lo e reconhecer esse momento vital que vivemos, com todas as nossas forças e empenho, e estendê-lo ao máximo às próximas gerações. Não congelá-lo, não armazená-lo, mas vivenciá-lo com todas as suas implicações. Eu quero afirmar, e eu faço isso com muito temor, eu estou dizendo para Deus aqui dentro do meu coração, eu não queria falar isso, mas eu tenho que falar. Não é hora de pedir para Deus aviva a tua obra, é hora de perguntar para Deus, Senhor avivou, o que nós fazemos com o que o Senhor fez? É hora de nos levantarmos, queridos. Tudo que nos era necessário, a palavra de Deus diz que Ele já derramou sobre nós. E além disso, então, eu e você temos visto situações concretas do nosso lado, no banco da igreja, sentado, bênçãos e milagres de Deus. Então, o que resta para mim e para você é se levantar e abraçar o que Deus tem para nós. A minha oração é que não passe essa geração, que nós realmente sejamos um povo que despertou para o Senhor, e que sejamos usados, não percamos o nosso tempo. Joinville precisa conhecer Jesus, e não pode passar a nossa geração, não pode passar a nossa geração. Eu fico sobre a palavra dos nossos irmãos da Assembleia de Deus lá atrás, em Joinville, que declararam, então eu estou sobre esta palavra, eu quero trazer ela à existência, em nome de Jesus. A cidade dos príncipes vai se tornar a cidade do Rei Jesus. Ela será a cidade do Rei Jesus, mas isso é de uma igreja viva, de um povo que ama Jesus sobre todas as coisas. Eu não estou dizendo para você deixar o seu emprego, para deixar seu casamento, pelo contrário,
Você vai viver uma vida santa no seu trabalho, no seu negócio. Você vai viver uma vida santa no seu casamento, na sua paternidade em relação aos seus filhos. Você vai viver isso com seus amigos. Você vai viver isso no lazer, de tal forma que a presença de Jesus em você vai ser tão irresistível, que não vai ser você que vai proclamar, as pessoas que vão perguntar para você, como aconteceu em Pentecostes: que faremos da nossa vida com tudo isso que acontece com você? O que eu posso fazer com a minha vida? E então você vai contar para eles: receba o Senhor Jesus, creia nele, seja batizado, nasça de novo nele. O Senhor está nos levantando para esse tempo, queridos. Ele está nos levantando para esse tempo. Então tome isso por fé. Eu trago essa palavra do Senhor para o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor, ora por nós. Não vou orar não. Por 2 motivos. O primeiro deles é que não faz o menor sentido. Você já sabe tudo o que você tem que fazer. Faça.